E aí, pessoal, antes de analisar aqui o Canto do Piaga, do Gonçalves Dias, esse lindo poema indígena, eu gostaria aqui de pedir para vocês, se puderem, clicar aí e se inscrever no canal Leituras Obrigatórias, tá? Isso ajuda um monte aqui o canal, certo? Então vamos lá. O Canto do Piaga, do Gonçalves Dias, foi publicado no livro Primeiros Cantos, de 46, e o Gonçalves Dias, todo mundo se lembra, era aquele poeta da primeira geração romântica, aquela geração mais próxima à independência do Brasil, a que ficou responsável por temas como indianismo, como amor à pátria. Lembrando dele, Juca Pirama, enfim, Leito de Folhas Verdes, amor à pátria, a gente tem o grande Canção do Exílio. E também foi aquela geração assim, querendo mostrar uma nova cara brasileira, uma nova identidade, um Brasil novo, de certo modo, tá? E o Canto do Piaga, lembrando que é o canto do pajé. O Piaga aqui é o pajé. O índio, aquele que é basicamente objeto de culto, de respeito de todos, aquele que vive isolado dos demais, é como se fosse um feiticeiro, tá? Então começa assim. Ó guerreiros da taba sagrada, ó guerreiros da tribo Tupi, falam deuses nos cantos do Piaga, ó guerreiros meus cantos ouvi. Bom, então aqui o pajé, ele chama todos os guerreiros da tribo Tupi, ele quer anunciar uma coisa. E o pajé ele diz, olha, eu ouvi alguma coisa, tá, do espírito do mal, e eu quero repassar para vocês. Esta noite era a lua já morta, Anhangá, ou seja, o espírito do mal, o gênio do mal, me vedava a sonhar. Eis na horrível caverna que habito, rouca voz começou-me a chamar. E aí o pajé dizendo que essa voz do Anhangá, o espírito do mal, chamou ele. E para quê? Abra os olhos, inquieto, medroso, manitôs são divindades, né, protetoras, que prodígios que vi. Arde o pau de resina fumosa, não fui eu que o acendi. Então aqui o pajé tentando mostrar para os índios da tribo Tupi ali, que ele recebeu realmente a visita do espírito do mal, do gênio do mal, que fez uma profecia para ele. Eis rebenta a meus pés um fantasma, esse espírito do mal, um fantasma de imensa extensão. Liso crânio repousa a meu lado, feia cobra se enrosca no chão. Então o que diz aqui o Piaga, o pajé, né? Que surgiu, enquanto ele estava dormindo, um fantasma ali, o Anhangá, que é o gênio do mal, esse espírito. Lembra até um pouco Hamlet aqui, né? E aí o pajé ficou, claro, com muito medo ali, né? Porque o que será que ele vem fazer ali? O meu sangue gelou-se nas veias, reparem o medo do Piaga. Todo inteiro, ossos, carnes, tremi. Frio horror me coou pelos membros, frio vento no rosto senti. Então, todo esse quarteto para mostrar o quê? O medo terrível que o Piaga vê da presença desse fantasma, desse espírito do mal, desse Anhangá aqui. E como é que era esse espírito do mal? Reparem. Era feio, medonho, tremendo. Ó guerreiros, o espectro que eu vi. Falam deuses nos cantos do Piaga. Ó guerreiros, meus cantos ouvi. Então, aqui, guerreiros da tribo Tupi, né? Prestem bem atenção no que eu vou falar. O que o pajé está querendo dizer, né? Eu vou revelar para vocês as profecias que vieram para mim de um espírito do mal, tá? Aí ele é dividido em 3 partes, a gente vai para a segunda parte agora, tá? E o que o espírito mal disse pro pajé, né, pro Piaga? Por que dormes, ó Piaga divino? Começou-me a visão a falar. Por que dormes? O sacro instrumento de per si, ou seja, por si só, já começa a vibrar. Então, por que tu tá parado aí? Tu não tá vendo que tá acontecendo alguma coisa estranha? Tu não viste nos céus um negrume, toda a face do sol ofuscar? Não ouviste a coruja de dia seus estrídulos torva soltar? Ou seja, reparem que agora é o pajé que está recontando para a tribo Tupi ali as falas desse Anhangá, desse espírito do mal. E esse Anhangá aí disse, né, que vem cá, pajé, tu não viu o negrume no céu? Tu não viu a coruja piando de dia? Ou seja, são sinais, símbolos aqui que estão pronunciando que coisas ruins, certo? E aqui ele vai, claro, apontar outros sinais, ó. Tu não viste dos bosques a coma sem aragem, vergar-se a gemer, nem a lua de fogo entre nuvens, qual investes de sangue nascer? Tipo,
Vem cá, pajé, tu não tá vendo que os sinais da natureza são negativos? A natureza está dando sinais de que algo ruim vai acontecer. Então esse espírito do mal que veio visitar o pajé, ele está censurando o pajé. E tu dormes, ó Piaga divino. E Anhangá, o espírito do mal, né, te proíbe sonhar. E tu dormes, ó Piaga, e não sabes, e não podes augúrios cantar, não pode profetizar. Ouve o anúncio do horrendo fantasma. Ouve os sons do fiel maracá, aquele chocário. Manitôs, os deuses protetores, já fugiram da taba. Repare então que cena pesada, né? Se os manitôs, os deuses protetores, já abandonaram a tribo, é que é sinal de calamidade chegando. E o espírito sente o quê? Sente uma desgraça que há de acontecer, uma desgraça futura. Ó desgraça, ó ruína, ó Tupá. Ele cita Tupá aqui, ou Tupã, as duas variações são permitidas, tá? O Tupã é o gênio do bem. Então meio que evoca ali para interferir a favor dos índios. E agora a gente chega na terceira parte, né, que a gente vai ter o canto do Piaga, do pajé, desse feiticeiro, mas no sentido de comunicar qual foi a profecia que foi revelada pelo Anhangá, o gênio do mal. Bom, qual é o grande perigo que está se aproximando dos índios ali? A profecia é a destruição dos tupis pela chegada de quê? De um monstro marinho. Um monstro que vem pelo mar, um monstro europeu, que, claro, seriam aqui a nau portuguesa, seriam os colonizadores. Pelas ondas do mar sem limites, basta selva sem folhas e vem. Hartos, ou seja, fortes troncos robustos gigantes, vossas matas tais monstros contêm. Reparem que se trata de um monstro marinho aqui que vem pelo mar, certo? Bom, e agora aqui, ó, reparem que ele vai dizer como é que esses monstros vão vir, ó. Trazem bira, traz mais essas madeiras dos cimos pendente, brenha espessa de vários cipó. Dessas brenhas contém vossas matas, tais e quais, mas com folhas, e só. Então reparem que esse monstro é uma nau portuguesa, um navio, reparem, ó. Negro monstro o sustenta por baixo, como se fosse o casco. Brancas asas, que são as velas, abrindo ao tufão, ao vento, como um bando de cândidas garças que nos ares pairando lá vão. Compara até como um pássaro aqui, né? Ó, quem foi das entranhas das águas o marinho arcabouço arrancar? Aquela ideia de não tem como parar esse monstro. Ele é grande, ele é gigante, né? É um monstro. Nossas terras demanda fareja esse monstro, o que vem cá buscar? Então esse monstro aí fareja o que nas terras brasileiras onde vivem os índios aqui? Claro que são os brancos, os colonizadores, os portugueses que estão nessa embarcação aqui chegando ao Brasil. Não sabeis o que o monstro procura? Não sabeis a que vem, o que quer? Como se tivesse, né, o Anhangá, esse espírito mal provocando o pajé. Pô, tu é feiticeiro, tu não sabe, não tá adivinhando? Caberia a ti adivinhar isso também, certo? E aí vem a revelação. Esse monstro vem matar vossos bravos guerreiros, vem roubar-vos a filha, a mulher. Repare então aqui o acúmulo de tragédias, tá? Vem trazer-vos crueza e impiedade, dons cruéis do cruel Anhangá. Então, esse monstro que vem pelo mar vem para trazer o mal. Vem quebrar-vos a massa é a arma, né? A clava valente, profanar manitôs, ou seja, desrespeitar os deuses, profanar, ofender maracás e tudo mais. Vem trazer-vos algemas pesadas com que a tribo tupi vai gemer, ou seja, prender índio, fazer índio de escravo. Ande os velhos servirem de escravos, mesmo Piaga ainda escrava há de ser. Reparem que profecia forte, né? Mesmo os índios mais velhos, os símbolos ali de sabedoria, e mesmo o próprio Piaga, todos serão escravos. E qual seria a solução? Ó? Fugireis procurando um asilo, triste asilo por ínvio sertão, ou seja, uma fuga pelo sertão adentro aí. Só que Anhangá de prazer há de rir-se, vendo os vossos quão poucos serão. Enquanto isso, o gênio do mal vai ficar rindo ali, zombando, né? Vossos deuses, ó Piaga, conjura, susta as iras do fero Anhangá. E o pedido aqui, né, para terminar com essas iras, essas maldades do gênio do mal. Só que qual é a grande preocupação aqui? Olha só, os manitôs já fugiram da tábua, os deuses protetores já fugiram, o que é um mau sinal.
sinal de desgraça, né, de prenúncio do massacre. Aqui então a consciência de que algo terrível vai acontecer. E qual é o último apelo? Ó desgraça, ó ruína, ó Tupá. Então reparem que parece até ser uma negativa aqui da carta de Pero Vaz de Caminha, porque na carta de Pero Vaz de Caminha é o português olhando o índio, aqui é o índio olhando o branco. Mesmo que nós não tenhamos essa versão de verdade, o Gonçalves Dias cria esse poema e nos faz refletir aqui pelo lado indígena, né? Então um poema que acaba valorizando o índio, a cultura, né, o povo originário do Brasil, e acaba inserindo o povo português como um elemento destruidor, que está profanando ali o mundo indígena, tá? Para quem gosta de metrificação, são N assílabos, todos eles são versos de 9 sílabas, certo? E tem algumas rimas entre eles ali.